皆さん、こんにちは。本日は第 Boa 61回 tarde 海外日系人大 a 会に todos. ご参集いただきまして、 Ficamos bastante agradecidos pela participação neste encontro. コロナウイルス感染症の世界 A 的な pandemia Covid 私たちの日常 mudou nossas vidas diárias. そのような中、今大会はオンラインで開催 À medida que o número de pessoas infectadas aumentam, 私は nós estamos fazendo aqui o evento em 吉弘と申します。 online. Eu sou Yoshihiro Haramoto, da Versailles Nikkei Association. Serei o MC de hoje. Muito obrigado. 本日の進行は日本語で A apresentação será em japonês, mas terá tradução simultânea em inglês, espanhol e português. 画面の下の Pressione o botão intérprete na parte inferior da tela e selecione seu idioma preferido para ouvir. There's simultaneous interpretation in English. Tenemos disponible la interpretación simultánea en español y portugués. ここで1点お願いがございます。 Eu gostaria de solicitar um ponto, por gentileza, não grave ou capture a tela. 本大会を録画したものを Nós vamos publicar uma gravação deste encontro em cada idioma no nosso canal do YouTube. Então, poderá ser acessado posteriormente. それではただいまより第61 Então, vamos dar início à cerimônia da abertura do 61º Convenção Nikkei Japoneses no Exterior. Primeiramente, ouviremos as palavras do presidente da Kaigai Nikkei Jinkyokai, Shinji Hirai. Hello, very nice to meet you. Boa tarde a todos. Hola. Buenos días. Magandang araw. Minasama konnichiwa. Boa tarde a todos. 本日は No dia de hoje, gostaríamos de expressar nossos agradecimentos por podermos realizar esta convenção, contando com a presença e as palavras da Sua Alteza Imperial Príncipe Herdeiro Akishino. E recebemos também as mensagens dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Motegi, e outros representantes do governo e do parlamento. Muitíssimo obrigado. 本日は No dia de hoje, contando com as presenças do senhor Matsumoto e muitas pessoas interessadas, teremos os momentos de celebrações お祝い juntos. をさせていただくこととなりました。私ども Daqui para frente, 田中 todos nós, membros da nossa organização, liderada pelo presidente Tanaka, vamos trabalhar para ligar os senhores que estão se esforçando no exterior com o Japão como uma ponte. まあ現在 Atualmente, ながら infelizmente, a pandemia do novo coronavírus está afetando o mundo inteiro. 皆様それぞれ Acredito que nos países onde os senhores vivem também, em meio a situação tão difíceis, estão envidando muitos esforços para conter a disseminação do coronavírus ou para movimentar sua economia. 世界を Transcendendo as fronteiras, vamos unir nossas forças, 日本人として mostrando o espírito japonês この再開 para ultrapassar estas dificuldades. また現在 E, atualmente, é muito difícil viajar para outros países, por isso, hoje estamos realizando esta convenção de forma virtual. そういう中 Em meio a situações como esta, superando a pandemia, devemos promover os empreendimentos de intercâmbios e de cooperação entre as pessoas residentes no exterior e nós. 前に進めていければと思います。まあそういう意味で Nesse sentido, hoje preparamos diversas formas de fórum, いただいております desejando que esta convenção seja proveitosa para todos. と思います。また E desejo a todos os participantes muita saúde e muitas felicidades. Estarei orando pelo desenvolvimento cada vez maior de respectivos países, ultrapassando a crise da pandemia.
Gostaria de finalizar minhas palavras agradecendo sinceramente esta oportunidade no dia de hoje. Thank you so much. Gracias. Obrigado. Salama. ありがとうございました。平井会長、ありがとうございます。 Presidente Hirai, muito obrigado. 続きまして、 A seguir, 茂木 ouviremos as palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Motegi. こんにちは。Hello. Buenos dias. Bom dia. Aloha. 新型コロナの影響で Gostaria de parabenizar sinceramente a realização online do 61º Kaigai Nikkei Jintaikai no dia de hoje. Enquanto, infelizmente, não podemos receber os Nikkeis e seus torcedores de diversas partes do mundo para o Japão, 海外日系 por conta da pandemia de Covid-19 nos dois anos consecutivos. 今年は Neste ano, foram realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. 今回の Os atletas do exterior com raízes no Japão participaram ativamente nos Jogos. 東京大会 A visão da edição de Tóquio foi 未来 unidade em diversidade e conectando para o amanhã. 日系人 Realmente, os Nikkeis são os símbolos da unidade em diversidade, の分野で porque os senhores ultrapassaram inúmeras dificuldades e estão desempenhando o papel de liderança em várias áreas do mundo, conquistando a confiança e respeito para com Nikkeis e a comunidade Nikkei. 信頼と尊敬が Espero que essa confiança e respeito sejam conectados para amanhã e que os Nikkeis das novas gerações continuem atuando como uma ponte que liga ao Japão, onde tem suas raízes, e os países onde vivem. 外務省としても O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão vai continuar contribuindo para as medidas para a construção de relações cordiais 関係 através de vários projetos de intercâmbio de pessoas, como estudar no exterior, ou treinamento e programas de convite. Por último, estou ansioso pelo encontro de Kaigai Nikkei Jintaikai realizado no Japão no próximo ano, ultrapassando juntos a pandemia de Covid-19. Gostaria de finalizar minhas palavras orando pela prosperidade das comunidades Nikkeis, pela saúde e felicidade de todos. 茂木大臣、 Ministro Motegi, obrigado pelas suas saudações. 続きまして、 Em seguida, gostaria de receber as palavras da Akiko Santo, presidente da Câmara dos Conselheiros. Olá, senhoras e senhores Nikkeis. Sou Akiko Santo, presidente da Câmara dos Conselheiros. Embora a Covid ainda assola o mundo, estou muito feliz por poder cumprimentá-los, embora seja por meio do vídeo. Os senhores Nikkeis sobreviveram a todas as agruras da pobreza, discriminação, barreiras linguísticas nos seus destinos e viveram sobre todas estas questões. No ano passado, eu tive a oportunidade de visitar o Brasil, fui ao Museu da Imigração e pude conversar com os Nikkeis. Soube que depois de muito trabalho árduo, os Nikkeis conquistaram a confiança da comunidade local e estão ativos em seus respectivos campos. E verificando, vendo tudo isto, fiquei muito orgulhosa, feliz, e o meu coração se encheu de emoção. Em meio às dores do pós-guerra, e também quando aconteceu
o grande terremoto do leste do Japão, recebemos apoio muito caloroso e isto nunca será esquecido. A qualquer época, não importa a distância que estejamos, nossos laços são fortes. A tristeza reduz à metade e a alegria se multiplica. Eu penso desta forma. Assim, vamos estar sempre de mãos dadas. Na expectativa do reencontro com sorrisos, encerro as minhas palavras desejando bastante saúde e sucesso a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente Santo. No dia de hoje, o total de 560 pessoas de 32 países e do Japão registraram as suas participações. E recebemos as mensagens do vídeo dos representantes de 9 países. Vamos apresentá-los. Daqui para frente, podem utilizar a função de chat. Nesta convenção, não se pode ter contatos diretos entre os participantes, por isso, gostaria que aproveitassem o chat para ter intercâmbios. Escrevam os seus cumprimentos, saudações para a todos e mensagens torcida para a comunidade Nikkei. Então, vejam os vídeos. Bom dia, meu nome é Susan Onuma e sou presidente atual da Associação Americana de Nova York. Para quem não conhece JAA, que tem 114 anos da história, somos a organização de serviços sociais mais antiga, servindo a comunidade japonesa na área de Nova York. No ano passado, enfrentamos o nosso maior desafio quando surgiu a pandemia do coronavírus. Tivemos que fechar o nosso centro de comunidade para o público quando a cidade se isolou e restringiu eventos no exterior. Normalmente, nosso centro de comunidade serve para mais de 50 organizações e grupos como lugar para se unir, encontrar, fazer networking, colaborar uns aos outros. Também realizamos 2 vezes por mês almoço de Keirokai para mais de 100 membros idosos. Tragicamente, perdemos alguns membros por causa da pandemia, mas esse incidente inédito proporcionou novas oportunidades para nós. Quando nossos membros idosos ficaram isolados, iniciamos o projeto Bento através da generosidade e apoio a vários restaurantes japoneses, mercearias, empresas e indivíduos, bem como o Consulado-Geral do Japão. Distribuímos Bento de graça para 200 membros idosos que vivem na cidade de Nova York. Este programa continuou um ano, sendo que o total de 4.000 bentos foram distribuídos de 4 de maio de 2020 até 27 de maio de 2021. Muitos voluntários novos de todas as idades e ocupações se divertiram em distribuir bentô para os membros idosos. JA também organizou um festival anual de saúde de primavera e outono, no qual foram realizados 50 a 70 workshops e seminários, maioria em japonês, durante o período de 6 semanas. Passamos a nos acostumar com a realização de reuniões e seminários virtuais. Ficamos felizes por saber que nossos programas foram vistos por uma audiência mais ampla. Não somente as pessoas dos Estados Unidos, mas também do Japão, Austrália, Europa, participaram de nossos programas virtuais. Com isso, resolvemos continuar seminários e workshops, tanto virtuais como presenciais no futuro. Nesse verão, reabrimos o nosso centro, iniciamos pouco a pouco os eventos presenciais. Todas as pessoas precisam ser vacinadas e usar máscaras. Nossos membros idosos ficaram muito felizes ao verem seus amigos depois de um longo período de isolação. Recentemente, conseguimos realizar um torneio de golfe e uma exposição de arte, os quais haviam sido cancelados no ano passado devido à pandemia. Olá, meus amigos.
Eu sou Richard Watanabe e sou atual presidente do Nanka Kenjikai Kyogikai. Nossa organização foi fundada há várias décadas para promover a cultura japonesa, fornecer bolsas de estudos e apoiar nossos colegas Kenjinkais em suas atividades. Nós temos uma associação com 80 pessoas, com suporte de 33 Kenjinkais. Todos os anos, nossa organização patrocina um show de talentos, um torneio de golfe, participa de festivais de verão, realiza um evento sênior e outras atividades diversas para promover a cultura e dar uma melhor compreensão da comunidade japonesa. No entanto, em 2020 e 2021, nossa organização não foi verdadeiramente ativa nesses eventos devido à Covid-19. No geral, em 2020, em relação à nossa comunidade, especialmente em Los Angeles, a maioria das pessoas ficaram com medo do vírus devido à sua natureza inquietada. No início de 2021, quando a vacina foi aprovada, havia incrível otimismo de que a pandemia acabaria logo, e o bloqueio foi logo relaxado. No entanto, a variante Delta atingiu e os tempos ficaram incertos, especialmente nos meses primavera e verão. Em Los Angeles e Califórnia, as condições melhoraram devido ao aumento de taxa de vacinação. As restrições foram amenizadas, mas também modificadas para que Califórnia pudesse impedir outro surto. A confiança na Califórnia retornou e estamos emergindo da pandemia. A comunidade Nikkei ainda está um pouco restrita, mas o otimismo retornou e a confiança está crescendo. As atividades estão voltando como piqueniques, torneio, golfe e outras reuniões. Aloha, sou Wendy Abe e sou presidente deste ano da Sociedade Japonesa Unida de Havaí. Em nome da sociedade aqui da ilha de Havaí, enviamos nossas saudações. Desde 1958, a Sociedade Japonesa Unida de Havaí tem continuado as tradições do Japão através de vários programas culturais e educacionais. No entanto, a pandemia tem sido um desafio para cumprir a nossa missão. Nossos programas têm sido realizados virtualmente, há poucas oportunidades de se encontrar com os outros pessoalmente. Embora a programação virtual seja maravilhosa, a pandemia afetaram a vinda de Nikkeis e turistas japoneses para a ilha de Havaí. Nossas ilhas lindas passaram um ano sem ver muitos Nikkeis ou turistas japoneses. Esperamos que o quanto antes chegue um dia em que possamos visitar o Japão e receber os turistas do Japão. Tema da convenção: os desafios de uma nova era, Nikkeis conectados, transpondo espaço, o tempo e as gerações. É oportuno e importante para assegurar a perpetuação de nossas missões. A nossa organização vai atuar junto com os senhores para desempenhar um papel importante em entendimento e intercâmbios internacionais. Durante esses momentos desafiadores, acreditamos que nossos laços devem ser mais fortalecidos para que possamos apoiar e ligar os Nikkeis, pessoas residentes do exterior. Como o mundo todo está recebendo a influência da Covid-19, não apenas a área médica, mas na área social e econômica, e o México também não é diferente. Segundo os dados oficiais do governo do México, o número de pessoas infectadas chega a 3,7 milhões de pessoas, o número de perdas de vida de 280 mil pessoas. A vacinação vem sendo efetuada de maneira ativa, mas ainda está no patamar de 25% e estamos em situação de ainda não podemos visualizar o futuro. Dentro da sociedade Nikkei, também temos pessoas que perderam a vida. Atualmente, a associação está estudando as medidas de prevenção da Covid-19, como também apoio de saúde física e mental. Também observa-se em vários lugares desastres naturais sem precedentes em várias localidades, onde muitas pessoas estão sendo vítimas. Dentro dessas dificuldades, a Associação de México está depositando os devidos esforços na tentativa de retomar as atividades culturais que deveriam ser realizadas tradicionalmente. Estamos planejando introduzir o condutor online. Com certeza, a humanidade terá que coexistir com a Covid-19, rogando para que possamos recuperar
o mais rápido possível uma vida próxima do passado. Desejamos que a próxima convenção de Nikkeis e japoneses no exterior seja realizada da mesma maneira que ocorrera no passado. E assim, encerro as minhas palavras de cumprimento do México. Sou Francis Ponce de Leão Arakawa, do Comitê Gestor da Associação da Colônia Japonesa de Cuba. O nosso país, com sérias limitações econômicas, tem um sistema de saúde pública gratuito e que assegura acesso a todos os serviços, permitindo uma cobertura a toda a população, incluindo a comunidade Nikkei. O governo determina as políticas para prevenção e controle da propagação de Covid-19, como em todos os países. Acontecem ressurgências das infecções, mas os cientistas cubanos têm realizado nossas próprias vacinas que estão permitindo imunizar toda a população, tanto adulta como infantil. Com orgulho, dizemos que é o primeiro país da América Latina em concretizar essa façanha científica. Dentro da comunidade Nikkei, contamos com os profissionais de saúde que trabalham arduamente para cuidar dos doentes. Alguns foram infeccionados ao fazerem seus trabalhos. Com tristeza, perdemos um médico. Isso foi muito lamentável e doloroso para a nossa comunidade Nikkei. As atividades como comunidade, devido ao confinamento, têm sido limitadas e somente temos realizado os eventos de forma virtual. Nossa mensagem é que, enquanto continuamos com caminhos silenciosos, com desejo de poder se reunir com familiares e amigos, temos que ser otimistas para poder dizer com disciplina, responsabilidade, com muita esperança, pronto, tudo vai estar bem. Para todos os nossos países, enfrentar a Covid-19 continua sendo um desafio e uma prioridade. Nos quase 20 meses que durou esta pandemia, perdemos muitas vidas e a saúde e a economia das famílias foram muito afetadas e as consequências continuam a fazê-las sentir-se até hoje. No entanto, também tem sido um período de muito aprendizado e tomada de decisões para olhar o futuro com esperança. Na comunidade Nikkei do Peru, inicialmente nós organizamos para apoiar as populações que vivem na pobreza por meio da campanha Peru Gambare, que levou alimentos, água e ferramentas de saúde por meio de várias instituições. Na APJ, também executamos também o programa Gambare Nikkei, que continua até hoje, que é dirigido principalmente para os nossos idosos, com o objetivo de realizar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoce do Covid-19. Além de garantir a saúde dos membros da nossa comunidade, demos continuidade a projetos que garantem o bem-estar e o desenvolvimento. A pandemia nos forçou a nos distanciarmos socialmente e em todo o mundo a virtualidade foi a maneira que encontramos para nos mantermos conectados. E foi muito agradável ver, por exemplo, que nossos idosos aprenderam a usar plataformas virtuais para continuar as suas atividades. Com a pandemia, como dissemos no início, a economia familiar foi afetada e muitas pessoas perderam seus empregos. Assim, uma importante ação foi promover novos empreendimentos por meio de diversos programas de treinamento de capacitação, voltadas principalmente para jovens e mulheres nikkeis. O caminho pela frente ainda é muito longo e temos muito que trabalhar, mas estamos confiantes que seremos capazes de seguir em frente. Parabéns pela realização do 61º Kaigai Nikkei Jintaikai. Sou Watanabe, diretor permanente da Confederação da Associação Nikkei da Bolívia. Muito prazer. Primeiramente, vou relatar sobre a comunidade Nikkei em meio à pandemia prolongada. Quase todos os eventos na comunidade Nikkei foram cancelados e quase todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Estamos realizando 10 SABs, Animo, treinamentos para professores e outros eventos de forma virtual. Relatei a situação das nossas atividades brevemente. Segundo,
como uma mensagem para a comunidade Nikkei e para o Japão. Como primeira tentativa do mundo, foi iniciado o Programa de Voluntário Nacional da JICA, aqui na Bolívia, a partir do ano 2020, que está dando grandes repercussões. Depositamos a nossa expectativa no desenvolvimento deste programa daqui para frente. Conto com a colaboração de todos. O nosso país, desde o início da pandemia por Covid, hoje podemos dizer que superamos o pior, enquanto que já tínhamos mais de 3.000 contágios por dia no final de maio, hoje estamos tendo menos de 30 casos em todo o país. Isso nos dá grande esperança de que haverá uma rápida recuperação econômica e que possamos voltar ao normal com atividades recreativas e sociais. A situação das instituições japonesas no Paraguai mostra claramente que a Covid teve um impacto econômico negativo. Durante a pandemia, todas as atividades foram canceladas. A Covid nos obrigou a nos reinventar e buscar alternativas diferentes, principalmente no ensino da língua japonesa, adotando a modalidade virtual para que os alunos não perdessem o ritmo de aprendizagem. Também foi oportuno realizar eventos virtuais como o Simpósio Nikkei, treinamento para professores de língua japonesa e voluntários para o cuidado de idosos. Estamos muito otimistas de que as instituições possam retomar o mais rápido possível as suas atividades e retribuir o alvoroço, a alegria que a presença dos associados representa. Por fim, eu gostaria de expressar o nosso sincero agradecimento ao governo, ao povo japonês, pela importante ajuda econômica através do subsídio especial à comunidade Nikkei, pelos impactos negativos da Covid na área da saúde e educação. Graças a essas ajudas, as instituições que administram os centros de saúde e escola de língua japonesa foram capazes de atender as múltiplas necessidades de suas comunidades. Sou Renato Ishikawa, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo, do Brasil. Com a pandemia afetando o cotidiano de nossas vidas e de nossas entidades, foi um momento de reinvenção e de adaptação. Neste contexto de incertezas, contamos com a vigorosa colaboração dos jovens voluntários para criar os eventos digitais e dar continuidade para nossas realizações. Assim, livre das barreiras geográficas de um país continental como o Brasil, os nossos projetos ganharam abrangência nacional e internacional. Neste momento, gostaria de convidar jovens representantes de 3 projetos de significado estratégico para a comunidade e que conquistaram relevância durante a pandemia. Sou Alexandre Kawase, membro da Comissão Kakehashi Japão Brasil e coordenador do Dia Internacional do Nikkei 2020. Realizamos o projeto Geração, que promoveu workshops em entidades de diversas localidades do Brasil. Através de conversas e reflexões, levantamos 8 valores representativos da identidade Nikkei no Brasil: coletividade, gentileza, integridade, responsabilidade, aprendizado, perseverança, respeito e gratidão. Valores que têm servido como referência para eventos culturais e celebrações, como o Dia Internacional do Nikkei, a mais nova comemoração de nossa comunidade, que ganhou projeção internacional graças aos eventos online. Em nossas lives, em 2020 e 2021, tivemos a presença de autoridades, estudiosos, artistas e público em geral, nipodescendentes ou não. E a audiência, além do Brasil,
chegou a diversos países da América Latina e Japão. Sou Austin Hirano e fui um dos coordenadores do 13º FIB, Fórum de Integração do Bunkyo. Como em 2020, este ano realizamos em formato digital, possibilitando a ampla participação de representantes das entidades em diferentes locais do país e a valiosa troca de experiência entre os presentes. Ressaltamos a estimulante presença dos jovens, interessados em ampliar seus conhecimentos e compartilhar informações com integrantes de outras entidades. Sou Hugo Teruya e fui um dos coordenadores do Bunka Matsuri em Casa. A pandemia obrigou o isolamento de todos e achamos que era hora de ousar e levar o nosso Festival da Cultura Japonesa até a casa do nosso público. Assim, em maio de 2020, produzimos o primeiro evento online do Bunkyo e um dos primeiros da comunidade Nikkei. Foi o Bunka Matsuri em Casa, que abriu as portas para todas as grandes lives que vieram depois. Outros jovens protagonizaram vários projetos bem-sucedidos e foram relevantes para a manutenção das entidades e promover os pontos de contato entre os associados. Na Argentina, a população total de Nikkeis da primeira à sexta geração é de aproximadamente 54 mil pessoas. E, depois de 2020, as atividades foram todas paralisadas. Mas com a diminuição do número de pessoas infectadas, as atividades estão sendo retomadas gradualmente. A Federação das Associações Nikkei da Argentina, atividades como festivais, apresentação de danças japonesas foram canceladas. Mas em abril deste ano, com a participação de representantes de 12 países, foi realizado virtualmente o primeiro encontro das federações e associações japonesas da América Latina. Pudemos discutir a situação da comunidade de descendentes de japoneses em cada país e a educação da língua japonesa. E nossa ideia é de continuar esse tipo de reunião a nível latino-americano para discutir outros assuntos. Neste encontro latino-americano, discutimos temas como revisão do currículo da língua japonesa, o desenvolvimento de novos materiais didáticos para os países de língua espanhola, a formação de professores de língua japonesa e a formação no Japão. E essas questões de extrema importância, por isso solicitamos o apoio do Japão. A comunidade Nikkei resistente no exterior continuará seu esforço para divulgar a cultura japonesa e ser a ponte de união com o Japão, que é o nosso país de origem. Por assim sendo, agradeceríamos muito para contar com o apoio permanente. Boa tarde a todos. Sou Inês Yamanouchi Mariari, presidente da Federação de Nikkei Genkai das Filipinas. Muito prazer. Eu me sinto orgulhosa ao informar a todos que durante esse período da crise da saúde, a comunidade Nikkei das Filipinas teve várias oportunidades para contribuir para a nossa comunidade. Viemos participando também das conferências online, nacionais e internacionais, como organizador ou participante, especialmente sobre o compartilhamento da língua, cultura, tradições do Japão, como Ikebana, cerimônia do chá, bonsai, Nikkei-do, ou sobre nossas raízes ou patrimônio como Nikkeis, em colaboração com a Nippon Foundation, Fundação Japão, Consulado-Geral do Japão em Davao. Recebemos também, embora virtualmente, os 600 membros da Marinha Japonesa que visitaram a nossa cidade no último dia 11 de julho. Além disso, as aulas para mais ou menos 2.500 alunos matriculados nas nossas escolas, Escola Internacional de Nikkei Genkai das Filipinas e Mindanao Kokusai Daigaku, estão sendo dadas online ou através do ensino doméstico. Já é o segundo ano para o nosso ensino à distância. Os principais interesses da comunidade Nikkei das Filipinas durante esse período são dificuldades de se deslocar, especialmente viajar por causa do medo de infecção.
Fechamos temporariamente o nosso Museu Histórico Filipinas-Japão por causa de algumas restrições postas pelo governo que proibiu as pessoas irem em diferentes lugares. Espero que possamos reabrir o nosso museu no início do próximo ano e dar nossas aulas presenciais também. Para todos que enviaram a mensagem, muito obrigado pela apresentação. Pudemos conhecer a realidade das suas localidades. E muito obrigado pela colaboração de todos. Bem, no ano 2018, foi realizado no Hawaii a 59ª Convenção do Nikkei no Exterior, e foi declarado que dia 20 de junho será o Dia Internacional do Nikkei. E nós, a Associação Nikkei Internacional e a Associação Nikkei Pan-Americana, nós pedimos propostas de todos para estabelecer a logomarca oficial do Dia Internacional do Nikkei. E hoje vamos anunciar qual será o logomarca. Vamos pedir para a Pan American de Nikkeis a divulgação, por gentileza. Em nome da Associação Pan-Americana de Nikkeis, APN, envio as minhas cordiais saudações a todos os participantes desta nova edição virtual da 61ª Convenção de Nikkeis e Japoneses no Exterior, organizada por Kaigai Nikkeijin Kyokai. Agradeço ao presidente da Kaigai Nikkeijin Kyokai, senhor Katsuyuki Tanaka, por todo o apoio prestado, tanto para a comemoração do Dia Internacional Nikkei, quanto para a realização deste concurso, uma vez que ofereceu o prêmio principal ao vencedor, que consistia em uma viagem ao Japão com as despesas pagas para participar da próxima convenção em 2022. Também o nosso agradecimento à equipe de coordenação do concurso, composta por Jennifer Oshiro, Tadaaki Ito, Renzo Uema e um especial agradecimento ao senhor Felipe Agena pelo seu entusiasmo e grande trabalho de coordenação para a realização deste concurso. Agradecemos também aos membros do júri de qualificação, Akemi Kasuga, Agustin Soares, Paulo Hirano, Oscar Oiwa e Jun Chinen. Antes de anunciar o resultado do concurso, expresso os nossos sinceros agradecimentos a todos os participantes que enviaram seus respectivos designs. Depois de um trabalho muito árduo dos membros do júri, é uma honra para mim anunciar o vencedor e as menções honrosas deste concurso. A seguir, o nosso anúncio do primeiro lugar do concurso internacional de logo do Nikkei Day é o senhor Akimitsu Ito, do Peru, cujo logotipo apresentamos neste momento. Os Nikkeis são diversos. Alguns acreditam fortemente em seus laços com a cultura japonesa, enquanto outros nem tanto. Ao todo, o que nos une é a história da imigração. Embora tenham maneiras diferentes de pensar ou viver, eles personificam a vontade de seus ancestrais. O primeiro conceito é o tsuru, garça de coroa vermelha, ave migratória que sai do local de origem com a promessa de retorno, também simboliza longevidade. O segundo conceito é o livro, que representa a história do Nikkei e suas páginas em crescimento permanente constituem as asas que são formadas para alçar voo e voar cada vez mais alto.
O movimento do pássaro na direção esquerda mostra sua jornada no extremo leste do mundo para o oeste, e o Hinomaru Círculo é a origem, é a própria história dos Nikkeis, que forma o logotipo. E também aqui mostramos o símbolo da amizade, Sakura. É o símbolo mais importante da identidade nacional do Japão, presente até no Bushido, o Código do Samurai. No início do século passado, o Japão introduziu mudas de sakura em vários países em nome da amizade. Ainda hoje, nesses lugares, essa amizade é celebrada. Na época do florescimento, o desenho do logotipo também revela o sentimento da união entre as cidades nos links dos Jogos Olímpicos. Cada pétala de sakura representa cada continente. Por fim, o design promove um grande abraço coletivo. O grupo, formado por Herman Morimitsu, Gabriel Tamura, Osamu Tanoue, de Colômbia, e o representante para o concurso foi o senhor Germán Morimitsu. A mensagem que este logotipo pretende transmitir é a dualidade e o sentimento cultural Nikkei, centrado na sua cultura de origem, que sempre prevalece, mas ao mesmo tempo faz parte de uma outra cultura ou multiculturas que devemos abraçar como resultado da imigração. O sol vermelho e o banco imaculado da bandeira japonesa, como a origem cultural de onde viemos, representado por 3 flechas brancas saindo do centro e 3 setas vermelhas retornando a ele. Imigrantes do Japão para o resto do mundo, com o objetivo de honestidade, integridade e pureza espiritual, e sempre olhando e voltando às nossas raízes, simbolizando as vicissitudes e sofrimentos que enfrentaram, mas também transmite vida, força e dinamismo. Expressamos nossos parabéns tanto ao vencedor do concurso, o senhor Akimitsu Ito do Peru, quanto as menções honrosas a Gilmar Nashiro do Brasil e Herman Morimitsu da Colômbia. Mais uma vez, muito obrigado a Kaigai Nikkei Jinkyokai, a equipe coordenadora, bem como aos membros do júri de qualificação. Muito obrigado. Por questão do tempo, nós apenas mostramos aqui o logomarca. Sobre o Issa Andres, Higa Andres, tem um local que explica de maneira bastante detalhada. Posteriormente, no canal YouTube, vai ser lançado no canal YouTube. Essa logomarca oficial, como foi citado, foi decidido este logomarca. Ito Akimitsu, no ano que vem, vamos convidá-lo para participar da próxima convenção. Os que não foram selecionados também foram trabalhos maravilhosos. Tivemos bastante pessoas que nos enviaram seus logomarcas. Muito obrigado. A seguir, passaremos para a palestra. Esta convenção tem como tema geral os desafios de uma nova era, Nikkeis conectados, transpondo o espaço, tempo e gerações. Com relação a esse tema, ouviremos a palestra do senhor Alberto Matsumoto, representante da empresa Idea Network. Quem quiser ter acesso ao currículo do Matsumoto, podem ter acesso ao currículo de Matsumoto na versão de diversos idiomas. Clicando o link, se encontra no e-mail pelo qual enviamos o URL do Zoom dessa convenção. E envie as perguntas ao palestrante através de Google Form, clicando o link na coluna de chat. Apresentaremos algumas perguntas na sessão de perguntas e respostas. E seus comentários continuem escrevendo diretamente no chat. Então, senhor Matsumoto, por favor.
Boa tarde a todos os participantes da convenção. Para os participantes da América Latina, sou Alberto Matsumoto, que acabou sendo apresentado. Faz quase 32 anos que cheguei no aeroporto de Narita, incluindo o período em que estudava aqui. Vivo mais tempo aqui no Japão do que lá na Argentina, Buenos Aires, onde eu nasci. Dediquei a maioria do tempo aqui no Japão para a integração social dos Nikkeis residentes no Japão e os projetos de treinamento para os Nikkeis que vêm da América Latina ao Japão para fazer o treinamento ou estudo, e leciono também nas universidades. Não há dúvida de que a pandemia que se iniciou em fevereiro de 2020 é uma grande provação para Nikkeis que vivem dentro e fora do Japão. A pandemia do novo coronavírus, que dura 1 ano e 8 meses. Eu vou falar sobre a expectativa para com os Nikkeis do Japão após a pandemia. A pandemia do novo coronavírus, que dura 1 ano e 8 meses, está dando grande impacto para todos os países do mundo e todas as atividades. Na América do Norte e nos países latino-americanos, na Europa e Sudeste Asiático, o número de pessoas infectadas e mortas é extremamente alto, sendo que na América do Sul, muitos Nikkeis também foram vítimas, independentemente da sua idade e ocupação. No mundo, já 240 milhões de pessoas foram infectadas e 4 milhões e 900 mil pessoas morreram por coronavírus. Na América, 91 milhões de pessoas foram infectadas e 2 milhões e 200 mil pessoas morreram. Metade desses números representa a América Latina e os países caribenhos. Na América Latina, que conta com um sistema de saúde médica precária, infraestrutura precária como água e esgoto, os danos são extremamente grandes. E disparidades estruturais e pobreza estão piorando, e o índice de desemprego e problemas financeiros nacionais são preocupantes. Agora, as restrições ao direito de saída e deslocação estão sendo amenizadas, está aumentando as expectativas para a recuperação e revitalização da indústria turística e das atividades comerciais. Os Nikkeis, a partir do meado do ano passado, começaram a realizar os seminários e eventos de forma virtual e foram realizados alguns webinars para manter a rede de comunicação e laços construídos até agora. Eu também tive a oportunidade de participar do Fórum de Integração Bunkyo, Desafios da Pandemia, realizado pelo Bunkyo do Brasil, da reunião de inspiração 200% cidadão realizada em rede da Nikkeis de Buenos Aires, do diálogo entre 3 países, realizado pela Fundação Komorebi do Chile, com o tema O que é ser Nikkei, e do simpósio sobre o futuro dos Nikkeis, realizado pelo Grupo Animo, pensando no futuro da sociedade Nikkei. Eu senti que é desejável continuar essas tentativas para fortalecer o relacionamento entre a América Latina e o Japão, mesmo que normalizem a deslocação das pessoas e as reuniões de grande número de pessoas. Os Nikkeis dos países latino-americanos já haviam utilizado a rede social antes da pandemia. A rede de comunicação entre os ex-estagiários Nikkeis da JICA desempenhou um papel muito importante para isso. Através disso, passaram a ter parceria com as pequenas comunidades Nikkeis no interior, que não chamavam muita atenção, ou suas existências não eram reconhecidas, e a sua capacidade de planejamento de eventos se levou através do apoio das entidades Nikkeis das cidades que possuem abundantes experiências. E agora muitos moradores não Nikkeis passaram a participar dos eventos.
Os grandes eventos como o Festival do Japão, realizado em São Paulo, e La Prata Pomodori, realizado no estado de Buenos Aires, ainda não estão sendo realizados. Mas as aulas de língua japonesa e seminários sobre cultura japonesa, como culinária japonesa e origami, realizado online, estão dando sucessos. Entretanto, sem eventos grandes, não podem cobrir as despesas fixas e despesas para a manutenção das entidades Nikkei. Espero que sejam realizadas várias atividades para o ano que vem. Por outro lado, o governo japonês veio dando os apoios para os órgãos internacionais e os apoios bilaterais. E para a comunidade Nikkei, veio dando apoios para as medidas contra a pandemia através das embaixadas e dos escritórios da JICA. Gostaria de manifestar nossos agradecimentos por essas ações calorosas, representando todos os Nikkeis. E gostaria de apresentar alguns exemplos dos apoios dados pelas entidades Nikkeis para a comunidade local. Como, por exemplo, em Lima, distribuíram coisas, necessidades diárias e água para as regiões pobres. E no Paraguai, doaram máscaras e fizeram apoios para os moradores locais. É muito fortalecedor para entidades Nikkeis poder mostrar oficialmente a presença do Japão em meio a estas situações. Do ponto de vista da América Latina e da Europa e de uma parte da Ásia, as medidas contra a pandemia tomadas aqui no Japão estão dando sucessos. Mas aqui no Japão também foram verificados vários problemas. Por exemplo, o problema da falta das leis para fazer a declaração de emergência, falta de ajustes entre contramedidas, e por buscar zero corona, uma meta irreal, muitos estabelecimentos que obedeceram às restrições das atividades com perseverança seguiram o caminho de decadência ou se fecharam. Mesmo assim, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram realizados sem nenhum acidente. Os atletas e as pessoas selecionadas de cada país participador reconheceram muito o atendimento do Japão. Seja como for, mesmo que a pandemia seja controlada até certo nível, pode ser que em qualquer país as coisas não voltem ao normal como antes, por exemplo, a produção e consumo, faturamento dos estabelecimentos comerciais e a deslocação dentro e fora do país. Mesmo assim, através da vacinação, as restrições do direito de deslocação estão sendo amenizadas, economia, sociedade, educação, cultura, entretenimento e viagens estão sendo normalizados pouco a pouco. O treinamento ou estudo aqui no Japão também receberá muitas restrições, mas uma parte do treinamento para as Nikkeis está sendo realizada de forma online. Eu também gravei o meu seminário que eu fazia de forma presencial para ser assistido sob demanda, e todos os seminários e reuniões de debate dentro e fora do Japão passaram a ser realizados virtualmente. Uma parte da região da América Latina, onde não tem estabilidade das linhas de rede, mesmo nas cidades, aconteceram conexões interrompidas. Nos locais da educação, se dizem que a queda da qualidade dos ensinos fundamentais superiores vão ter efeitos negativos daqui para frente. Em meio a essa situação, conseguimos lidar com problemas, juntamente com nossos staffs, resolvendo os problemas de diferença do fuso horário. Acredito que os órgãos relacionados com o treinamento dos Nikkeis, como JICA, Associação Kaiga Nikkei Jinkyokai, Associação Cooperativa do Estilo do Japão, Fundação Japão, outros órgãos de intercâmbios vieram realizando de forma proveitosa os empreendimentos de treinamento, fornecendo imagens e materiais significativos. Parece que as aulas de culinária japonesa e do vestir kimono são populares, mas na internet se encontram inúmeros sites sobre isso. Por isso, estagiários Nikkeis têm forte desejo de aprender com professores ou especialistas do Japão. Depois que melhorarem as situações, desejo que eles venham para o Japão.
Muitos estudantes já têm universidade ou curso de pós-graduação para entrar e estão aguardando nos seus países. Eles estão ansiosos pela entrada e estada aqui no Japão. A seguir, desafios da comunidade Nikkei da América Latina, fintech e digitalização. Com relação às medidas contra o novo coronavírus tomadas na América Latina, foi verificada a gravidade dos problemas estruturais. As gerações digitais dependem muito da rede social e têm tendência de ver a sociedade de forma fragmentária, mas estão surgindo as novas tentativas e desafios dessas gerações. Em muitos países latino-americanos, em meio às restrições bem rigorosas de saídas, a maioria dos trabalhadores do setor informal, que representa metade ou mais da metade da economia, tinham dificuldade de receber ou não receberam auxílios financeiros do governo. Por isso, tinham que continuar seu trabalho na medida do possível para cobrir as despesas da vida. Infelizmente, a taxa de infecção e mortalidade dessa camada de pessoas é extremamente alta, causando inúmeras vítimas. Entretanto, para a inclusão social e financeira dessa camada de pessoas que o sistema existente não consegue atender, as empresas fintech, fundadas pelos jovens de casa de 30 anos da geração digital, estão desempenhando um papel grande nos últimos anos. Fintech é uma palavra inventada para a combinação de financial e tecnologia. Mesmo com o smartphone mais em conta, consegue baixar o aplicativo dessas empresas para abrir uma conta, possibilitando transferência do salário e remuneração, pagamento de compras, pagamento a crédito limitado. Como resultado disso, na América do Sul, através da loja na internet que chama Mercado Livre, cuja participação é maior do que a Amazon, podem fazer compras e qualquer pessoa pode fazer vendas. É possível vender até produtos da aldeias rurais do interior. Estes serviços possibilitaram a venda de produtos que não podiam ser colocados na rede de distribuição por conta da pandemia, conseguiram manter um certo nível de receita. Nos países como Brasil, México, Colômbia, Chile, esta ferramenta está sendo difundida e, atualmente, a empresa Nubank, com sede em São Paulo, é a maior instituição financeira para os clientes individuais, que possui 20 milhões de clientes. Por que essas questões são importantes para a sociedade Nikkei? Isto é, tendo essas transações de confiança, é possível realizar várias outras transações, como a realização de diversas atividades, como eventos, aula de japonês e por quaisquer pessoas. Em muitos países, a sociedade Nikkei tem o Kaikan, como descrito em letra romana, onde se discute muito sobre a sua função e a troca de geração. O Centro de Estudos Nipo-Brasileiros de São Paulo realizou uma pesquisa entrevistando mais de 400 organizações a nível nacional de 2016 a 2018, e este relatório foi concluído no ano de 2020. Em breve será lançado em língua de português. Nela, observamos que tem indicações de proveito para todos os países quanto à questão de novas gerações e no tocante às atividades futuras. Tendo como referência esses importantes materiais, pode-se verificar as medidas concretas a serem realizadas. Seja como for, é grande o número de Nikkeis que trabalham no setor informal, mas podem capturar novos clientes com take-out dos restaurantes, introduzindo estes aplicativos de pagamentos eletrônicos. Por menor que seja um grupo Nikkei, maximizando a utilização dessas ferramentas, tornar-se-á possível aumentar o mercado. Passam mais de 30 anos, vou falar um pouco sobre as futuras questões.
Passaram mais de 30 anos após a vinda dos trabalhadores ao Japão em 1990, dos decassegues, e superou várias dificuldades. Hoje, conta-se com 260 mil pessoas com residências permanentes. É a terceira maior comunidade Nikkei do mundo, seguindo o Brasil e os Estados Unidos. Porém, tem uma forma muito diferente. A sociedade Nikkei da América do Sul tem a concentração nas regiões do Norte, Kanto e Tokai, porém não há instalações ou organizações fortes como existe no Peru ou no Brasil. Aqui na sociedade japonesa existem algumas organizações de intercâmbio com a sociedade japonesa, mas a velocidade de interação com a sociedade japonesa mostra passos diferentes de evolução, dependendo da nacionalidade, dependendo em que fase chegou o Japão, se houve retorno ao seu país de origem, se tem famílias aqui, então o seu grau de fixação, tudo isso acaba variando. Os que vieram ao Japão com 20 e 30 anos, hoje estão com 50, 60 anos. E verificando a estatística da Agência de Imigração do Japão, brasileiros com mais de 65 anos de idade é de 4,6%, com 9.925 pessoas. Peruanos, 6,4%, sendo 3.126 pessoas. Pode-se pensar que, como o índice de envelhecimento dos japoneses é de 28,4%, então ainda estamos tranquilos. Porém, dentro de 5 a 6 anos, o índice dos Nikkeis no Japão vai para 11%. Seria bom se estivessem pagando o prêmio de aposentadoria, mas no caso dos brasileiros, quando retornam ao seu país, cada vez que voltam ao seu país, muitos fazem o processo da retirada do pagamento a cada vez que voltam ao seu país. Então, mesmo que hoje esteja assegurado pela Previdência Social, os anos anteriores não são contabilizados. Não temos números concretos, porém, deduzimos que seja o aporte da pensão seja de 10 a 15 anos. Na ocasião de um simpósio realizado em Nagoya, que fiz uma pesquisa com 100 pessoas na internet, foi verificado com amostras que 65% está pagando por mais de 21 anos esta pensão e 23% de 16 a 25 anos. Porém, a situação real, creio que não seja assim tão para otimismos. Pode-se verificar que, como o valor da pensão que recebe é muito baixo, eles fazem a solicitação do auxílio sobrevivência para compensar a falta. Também vem aumentando o interesse pelo seguro de cuidados aos anciãos, onde uma parte das pessoas que estão na ativa chamam os seus pais de 70, 80 anos e esses pais vivem aqui juntos. Na pesquisa realizada em Aichi-ken, indica a necessidade de profissionais multilingües para atuarem nas áreas de cuidado com as pessoas de terceira idade. E na província de Kanagawa, tem um grupo que se chama Sempre Genki, que executa um curso divertido em língua em espanhol, de prevenção de cuidados para poder ter uma vida saudável na terceira idade. Então, muitos peruanos idosos aguardam animadamente por este encontro. Em outubro, uma parte desses encontros voltou a ser realizado presencialmente. Eu creio que muitos Nikkeis latino-americanos sentiram o quão seguro é o Japão nesta ocasião da Covid-19. Ouvimos também que, mesmo sendo afetado pela doença, ou em caso de agravamento da doença, puderam perceber o benefício do serviço médico, o qual seria difícil acesso em seus países. Nas regiões Kanto, Tokai, Kansai, no final do ano passado e até recentemente, centenas de brasileiros e peruanos foram infectados pelo vírus e, em alguns casos, foram graves. Entretanto, felizmente, não houve caso fatal.
As empresas que os contratam parece que executam regularmente os testes PCR e teste de antígeno, e os governos locais e associações internacionais de intercâmbio oferecem informativos traduzidos em português e espanhol, e alguns locais de vacinação têm dias reservados para língua estrangeira. O Ministério da Justiça, através do Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros, o FRESC, oferece serviço de reserva de vacinação em língua estrangeira em Tóquio, Nagoya e Osaka. É claro, as embaixadas e os consulados que estão no Japão divulgam aos seus compatriotas os regulamentos e fazem a chamada para vacinação. Porém, uma parte dos Nikkeis, seja por não conseguir fazer a reserva da vacina em japonês, ou por questão religiosa, ou por ideologia, tem os que não respondem. E existe a dificuldade porque a vacinação não é uma questão legalmente obrigatória. Porém, se surge um cluster na escola ou no local de trabalho, poderá ser alvo de crítica e discriminação. Para que a falta da vacinação não seja motivo de alvo de perda de emprego, desejo aos que ainda não vacinaram, encarem a vacina de forma positiva para o seu próprio benefício, da sua família, da sociedade regional em que vive. Dentro da comunidade estrangeira, os regulamentos expedidos das autoridades foram respeitados. Os restaurantes responderam com take-out, entrega de alimentos congelados. No momento, não observamos um grande número de desemprego, como aconteceu na crise Lehman imobiliária, porém, dependendo da região e área industrial, poderá ocorrer um ajuste de emprego de forma severa. Por finalizar, gostaria de citar que todos os países aprenderam algo com esta pandemia. Como nos preparamos para o futuro, que melhoria podemos fazer, que reforma, desregulamentação, tudo isso está sendo alvo de discussão. O mundo pagou um grande sacrifício, mas muitas das possibilidades também estão latentes na sociedade Nikkei da América Latina. Talvez o Japão, que menos sofreu com a comparação com outros países, está vacilando nas políticas. Talvez os líderes políticos estão amarrados em um dilema sem poder decidir dentro dessa sociedade que busca a tranquilidade perfeita. Por outro lado, a ONU estabeleceu em 2015 os 17 Gols de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, o que está chamando a atenção do mundo atual na sociedade e economia. E aqui se tem muitas dicas que nós, Nikkeis, podemos nos conscientizar para aplicar não apenas nos nossos trabalhos da comunidade, mas também no trabalho, no business, e fortalecer o relacionamento lateral, colaborando e ampliando, ultrapassando o limite da sociedade e dos países. No Festival Japão, fizemos até então a coleta de lixo seletivo, reciclagem, arranjo de alimento japonês seguro para ter uma vida saudável, limpeza e construção da cidade, mas fazer com que este propósito se infiltre mais na sociedade poderia abrir outras portas. Ultrapassando tempo e espaço, herdamos um grande legado dos imigrantes Issei. Podemos hoje contribuir para a sociedade utilizando as novas tecnologias e conhecimentos. Nós temos que nos fortalecer a nossa função de ponte, de ligação, para que o Japão possa ser mais comprometido para esse fim. Para tanto, torna-se necessário o network e a decisão dos Nikkeis.
Se agora as alterações são os novos paradigmas, ou se o ritmo de mudanças, aquilo que estavam se movendo dentro das águas, estão se acelerando. E isso vai afetar os valores comuns que até agora existem. No mundo da digitalização, podemos trabalhar com diversas questões, compartilhando experiência e know-how. É complexo, temos que tomar decisões dentro das diversidades, mas como Nikkei's, podemos utilizar agregando valor nesta diversidade. Em setembro próximo ano, será realizada em Paraguai, Assunção, a Convenção Pan-Americana Nikkei, que foi prorrogado por um ano. Em outubro, 62ª Convenção dos Nikkeis japoneses no exterior e Encontro Chinanchu em Okinawa. Eu gostaria de reencontrá-los no próximo ano, pessoalmente, em alguns desses encontros. Desejando o encontro novamente. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, senhor Matsumoto. Agora, passaremos para a sessão de perguntas e respostas. O senhor Matsumoto está aqui conosco hoje. Conto com o senhor. Então, recebemos muitas perguntas dos ouvintes. O mestre da cerimônia, como eu vou ler algumas perguntas, eu gostaria de fazer algumas perguntas, primeiramente. Agora, assim como estamos fazendo esse sistema de reunião online, então essa parceria com as pessoas do exterior ficou mais fácil de ter essa parceria. E também, assim, de ter que falar diretamente, existem alguns aspectos, né? E tem que falar diretamente para entender bem. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, essa reunião online, e-mail, assim, essa troca de informações e comparado com esses contatos diretos, de uma forma de comunicação diretas, presencial, quais são as diferenças entre esses? Então, esse 1 ano e 8 meses, é que realmente online, é que aulas e treinamentos estão sendo realizados online. Mas no ano que vem, se for possível, realizar vários treinamentos assim de aceitação dos estudantes estrangeiros, assim, entre estagiário e estagiária, poder vir aqui no Japão, mas a universidade vai realizar uma parte online. Assim, tem assim de compartilhar, dar informações para maior número de pessoas, né, através de online. Então, assim, não escolher um dos dois, né, assim, de mesmo que seja presencial, mas assim manter essa ferramenta, assim, de ferramenta digital, assim, precisa aproveitar bem, assim, para emitir as informações para dentro e fora do Japão. Isso seria muito importante. Muito obrigada. Próxima pergunta é... Professor Matsumoto, muito obrigada pela sua palestra, foi muito boa. A tecnologia na América Latina, como pode fortalecer essa tecnologia entre os países? Sim. Eu acho que a pergunta do Eric é um estagiário muito inteligente. No Japão, temos a empresa Fintech, Finance and Technology. A parte tem o know-how técnico e o serviço que oferece no exterior existe, mas aqui internamente, a grande maioria dos japoneses tem conta no banco,
quando compra alguma coisa no Amazon, Rakuten, ele pode logo fazer o pagamento. Acho que é só no Japão que, mesmo tendo um estudante universitário pode ter seu cartão de crédito. Então, essa transação financeira, esse produto chegar em casa, essa metodologia aqui no Japão já está totalmente já feito. Então, fintechs aqui no Japão não é tão necessário. Claro, se o banco mudar, a maneira de pagamento vai ser facilitado, existe essa questão. Mas o fintech na América Latina, na África, e uma parte dos países em desenvolvimento está se evoluindo bastante. Como falei na minha palestra também, no Brasil, Nubank, na Argentina, o Ará, tem várias empresas que também está crescendo bastante. Mas isso significa que tem essa necessidade, e muitas pessoas estão utilizando este sistema, tem a sua conta de banco e pode fazer a sua atividade, e também poderá receber o dinheiro. O Japão está oferecendo essa técnica. Bom, agora depende da empresa japonesa se vai participar neste empreendimento. Fintech, até Ouvindo essa fintech, assim, de conta bancária, financeira, está dando forças. Não só isso, né? Por exemplo, imigração, receberam remessa de dinheiro dos imigrantes, imigraram para os Estados Unidos, mas dentro do fintech, pode poupar dinheiro e quando fazer uma poupança, tem poupança, você pode obter o financiamento também. Então, pequena microempresa, então, é muito útil para a microempresa. Então, as pessoas que não tinham credibilidade, né, e que passaram a ter assim, essa credibilidade para ter financiamento. Então, por isso, fintech vai ter uma força maior na América Latina. Então, por isso, a comunidade Nikkei também precisa ficar atento a esse movimento de fintech e para poder utilizar o fintech. Muito obrigado. Então, para a próxima pergunta, Nikkei japonês, Nisei, Sansei, que nasceram no Japão, estão crescendo aqui. A pessoa que o matrimônio, são pessoas Nikkeis ou são entre Nikkeis ou não Nikkeis? Ou japonês? Vem aumentando o matrimônio entre estrangeiros? O Ministério da Saúde e Bem-Estar Social, anualmente ele faz a sua pesquisa, o relacionamento de casamento, matrimônio entre o Japão. É que eu não tenho aqui em mãos esse dado. Depois eu vou responder de alguma maneira para essa pergunta. Bom, depende da região. Por exemplo, Kanto Norte, Gunma, Tochigi, Tokai, Aichi, Gifu. Lá tem regiões, por exemplo, que tem grande número de brasileiros ou peruanos. Então, depende do nível de aproximação com as pessoas da sociedade. No começo, era grande o número de pessoas que se contraíam matrimônio com pessoas da mesma nacionalidade, mas agora vem aumentando aos poucos o número de casamento, matrimônio com as pessoas de nacionalidade japonesa. Bom, depende se é do gênero masculino, feminino, e as crianças estão indo na escola japonesa, crescem juntamente com as crianças japonesas, então, essas crianças que tiveram ensino aqui no Japão acabam muitas vezes casando com japoneses. Indo para o consulado, nós também temos essas informações. Por exemplo, o peruano casou com uma pessoa de Filipinas, brasileiro casou-se com argentino. Então, está se misturando, a nacionalidade está se misturando bastante. Muito obrigado. Então, a próxima pergunta.
そうですね。 Então, na escola japonesa, aqui no Japão, a história do Nikkei não está sendo ensinada nas escolas japonesas. Então, o Nikkei, que é residente aqui no Japão, fez essa pergunta. Por que na escola aqui no Japão não ensina a história do Nikkei? Então, na cidade, municípios onde tem concentração de imigrações, sim, que certamente dentro da escola, então, convidando algum Nikkei, por exemplo, brasileiro, assim, para falar da história da comunidade Nikkei, ou dentro do festival local, assim, de apresentação, ter apresentação sobre a imigração. Mas, assim, eu acho que deveria ter essa educação, assim, pode ser que seja uma única página que fala da história da imigração, antes e depois da guerra, e que imigraram para fora do país, também que vieram para o Japão também, né, imigrantes, voltaram para o país. Então, a terceira maior, primeiro maior comunidade gay é Brasil, segundo Estados Unidos, e terceiro é o Japão, porque conta com 250 mil imigrantes. Então, mais de 3 milhões de imigrantes que foram para os países asiáticos, e atualmente, por contrário, assim mesmo, quase o mesmo número de pessoas Nikkeis que voltaram para o Japão, migraram para o Japão. Aqui é o terceiro maior Nikkeis aqui no Japão, né? Então, acho que é melhor ter essas páginas, né, nos livros escolares que ensinam história de comunidade, assim, para poder acelerar, promover a cooperação entre os países. Então, muito obrigado. まだそうですね。あと一つ二つぐらいなんとか質問 Eu acho que podemos fazer uma ou duas. Tem alguma coisa no chat? 今の若い人はチャットの使い方の方がうまいですからね。はい。これもちょっとテクノロジーの関係の質問 Aqui tem uma pergunta da tecnologia. Países como Bolívia, a utilização da tecnologia tem um custo muito alto. Então, está muito limitado essa questão de poder usar já com facilidade. E para que todos possam utilizar essa tecnologia, tem alguma dica? Bom, isso depende muito da tecnologia de informação, né? Da política de cada país. Talvez o que o governo, se for na Bolívia, o governo de Bolívia, em relação à internet, se ele não fizer a manutenção, quer dizer, as outras pessoas não podem se ligar em Wi-Fi. Em Bolívia, como é a área montanhosa, Santa Cruz, na área... Então, como a topologia é totalmente diferente, na América Latina, por exemplo, tem aquelas empresas grandes de telefonia que fazem sua infraestrutura. Então, se ativar... Bom, o Japão agora está no 5G. Na América Latina ainda está no 3G. Então, o Japão, através da JICA, faz cursos, mas ele não consegue fazer a ligação. Se manda uma imagem pesada, não consegue acessar. Então, isso é preciso fazer as medidas. Mas, dependendo do modo de fazer, eles podem já logo implementar o 5G. Então, depende muito da política de cada país. Então, mais do que isso, eu não posso falar, porque é uma questão da nação, é mais difícil. Sim, quando é a questão do país, gasta-se, tem um orçamento muito grande, tem a questão também do tamanho da terra de cada país. Quando se fala Wi-Fi, parece que tem antena, é fácil, mas até chegar àquela antena, fazer a infraestrutura é uma coisa muito complicada, muito difícil. Então, isso vai ficar na dependência da política de cada país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, a seguir, a última pergunta. Então, professor, muito obrigado pela palestra maravilhosa. Muito obrigado. Então, entre os Nikkeis residentes aqui no Japão, tem Enkyo e Bunkyo. Por que não existe essa organização como Bunkyo e Enkyo entre os residentes aqui no Japão, Nikkeis residentes aqui no Japão? Por que as Nikkeis brasileiros, agentes peruanos, que não tem, existe essa organização? Porque desde o início, o objetivo era ter CACEG. Então, trabalhando aqui no Japão, ganhando dinheiro, voltar para o país. Então, por isso, não criar uma organização, não tinha pensado nisso. Mas já faz 30 anos que houve, né, várias tentativas assim, de criar associação ou fundação, assim, e depois NPOs, né? Foram criados, mas assim mesmo, morando aqui no Japão, o governo japonês, de várias formas, assim, para poder enraizar, dando suportes, apoio para que assim, estrangeiros morarem aqui no Japão. Mas antigamente não tinha, né? Ou seja, por exemplo, no Brasil não tinha esse tipo de apoio, contar com o apoio do governo. Então, por isso, assim, entre os Nikkeis, né, precisava criar um banco e, né, outras assim, entidades. E sem necessidade, não precisa criar, né? Assim, é melhor aproveitar algo que existe. Mas para aumentar o intercâmbio, assim, para que conheça mais, né, sobre a Nikkeis, assim, é melhor ter a entidade, né? Os Nikkeis, assim, também, assim, trabalhar com, participar mais, assim, de organizações locais, né? Assim, de associações locais do Japão, assim, de não, assim, pagando, tem mensalidade, né? Precisa pagar, né? Mas, assim, Nikkeis deve participar mais ativamente nas associações existentes aqui no Japão. Então, essas pessoas têm essa raiz, né? Então, por favor, assim, falem, né, sobre a sua cultura, né, a imigração. E deve ter essas solicitações, cheguem nas mãos. Então, eu também vou a vários locais para fazer palestra, mas assim que nasceu, os Nikkeis nasceram e viveram, foram crescidos aqui nas escolas, é melhor assim falar, né, fazer palestra, isso vai ter mais impactos baseado na experiência. Que a pessoa veio para o Japão junto com pai, mãe, e nasceu aqui e que não conhece ainda o Brasil, né, Peru, assim, mas eu vim trabalhando, me esforçando dentro da sociedade japonesa. Isso vai ter uma simpatia, né, adquirir simpatia com o povo japonês. Então, isso seria o objetivo dos Nikkeis residentes aqui no Japão. Isso é para ter bom entendimento. Muito obrigado. Então, bem, infelizmente, o nosso tempo é limitado. Muito obrigado. Até a próxima. Então, vamos dar por encerrado essa sessão de abertura do 61º Convenção Nikkei e Japonês no Japão. Amanhã teremos a reunião para falar sobre o tema os desafios da Covid e a sociedade japonesa. Vamos dividir em 3 sessões e fazer a discussão. Igualmente a hoje, por favor, participe do Zoom no mesmo horário. Aguardamos a participação de amanhã. Muito obrigado. Com licença. Muito obrigado pela participação de todos e todas. Vamos nos reencontrar amanhã. Adeus.